Olá, companheiros, bem-vindo ao Congresso Online IFBB Academy. Eu já tenho o prazer de lecionar para a IFBB Academy no módulo Princípios de Treinamento e desta vez fui convidado pela direção da federação para estar participando aí deste módulo, deste primeiro congresso online, que aliás é uma grande iniciativa, capaz de reunir ou de congregar pessoas em qualquer lugar do mundo, para que possamos compartilhar um pouco do conhecimento que sabemos. Convidei também o digno professor Paulo Azevedo para estar participando aqui dessa explanação, desse bate-papo, que deverá se concentrar nas vantagens e um pouco do histórico do treino de alta intensidade, cujo acrônimo HIIT, High Intensity Training, já vem sendo utilizado há décadas. Na verdade, essa leitura é muito importante, da origem e da própria dinâmica que promoveu o progresso desta leitura inicial e como o treinamento de intensidade elevada vem sendo utilizado de forma bastante útil e dinâmica, não só na prática do treinamento com pesos, mas vem sendo utilizado em outras modalidades, entendendo que a sua efetividade é excepcional, muito embora deva-se tomar muito cuidado ao aplicar a intensidade para indivíduos específicos. Ou seja, o que é altamente intenso para mim não pode não ser altamente intenso para o Paulo, ou pode não ser altamente intenso, ou pode ser excessivamente intenso para uma terceira pessoa. Então, como partir, qual é o ponto de partida para delimitar aquilo que pode ser razoavelmente ou eficientemente intenso para mim, partindo daquele velho princípio, né, Paulo, de que não existe receita de bolo. Quando a gente fala em musculação, não tem como não citar um dos princípios que a gente mais preza, né? Que seria o da individualidade biológica. Sem esse princípio, né, tudo se tornaria geométrico, numérico e totalmente matemático. Um simples aplicativo de celular tiraria o emprego de milhares de professores. E resolveria o problema de todo mundo. Mas sim, a vida não é assim tão simples. Não, né, Paulo? Eu acho que isso que encanta a musculação, por atuar com diversas pessoas, com trabalho às vezes totalmente diferentes e as mesmas conseguirem atingir os resultados, né, que objetivaram lá no início. E é papel do professor e de ninguém mais guiar, né, o aluno, o atleta, a fim de consiga chegar nesse objetivo. O ponto de partida. O ponto de partida para nós deve se sediar na execução de uma atividade destinada aos professores de educação física, que é uma anamnese, que é um questionamento que você faz com o indivíduo que está prestes a iniciar um programa de treinamento, e uma avaliação cineantropométrica. Na verdade, essa anamnese já está incluída, ou já deveria estar incluída, na avaliação cineantropométrica, porque a partir daí você vai verificar o ponto de partida, você vai verificar onde a pessoa está, onde ela deseja chegar e qual é o melhor caminho para alcançar aí o seu objetivo, aparando arestas e ser sempre o mais preciso, pontual e efetivo possível, não é, Paulo? Sim, a gente sempre, né, quando a gente fala em alta intensidade, parece que a impressão que nos dá é que todo mundo pensa que todos vão ficar gigantes, e nem todo mundo tem o mesmo desejo, nem todo mundo tem o mesmo objetivo. Tem pessoas que não querem ficar gigantes. Sim. Ou às vezes não conseguem e acabam... Tem muitas pessoas que querem apenas diminuir o percentual de gordura.
Não é? Tem indivíduos que estão mais conscientes, normalmente as pessoas um pouco mais velhas, estão preocupadas com as variáveis relacionadas à saúde. Não é? É lógico, hoje a mídia ela coloca muito a questão da aparência, como você aparenta estar. Não é? Mas isso não perfaz o todo. Nós, como profissionais responsáveis, devemos estar, em primeiro lugar, preocupados com a manutenção da saúde das pessoas. Não é? Então, esta avaliação cineantropométrica, antes de mais nada, ela vai ser capaz de avaliar o indivíduo nas suas condições iniciais, mensurando a sua aparência através de alguns estudos. O somatotipo, por exemplo, ele delimita. O somatotipo não é um chute. O somatotipo é um cálculo matemático. E matematicamente pode averiguar quais são os seus graus de endomorfia, mesomorfia, ectomorfia. A discriminação da sua composição corporal. Não é? Basicamente, o que é gordura e o que é massa magra. As medidas circunferenciais e lineares. Isso é muito utilizado. Porém, é importantíssimo que você também possa avaliar as condições daquela pessoa em movimento. Não é? Por isso que é cineantropométrica. Então, o cine vem de movimento, ou seja, avaliar o indivíduo em movimento, verificar como é que está a sua força, a sua flexibilidade, tá? Capacidade, potência aeróbia, anaeróbia, e também incluímos, como um adendo, uma avaliação postural, porque sem saber se a pessoa tem algum desvio importante da coluna ou não, como é que você vai aplicar num determinado exercício? Né? Então, primeiro nós avaliamos, né? E depois de avaliar, é que nós prescrevemos o treino e verificamos que intensidade para quem, com que progressão nós vamos aplicá-la. Entender esse conceito, esse ponto de partida, estando as condições de saúde salvaguardadas. Diga-se de passagem, isso é missão do médico, não é, Paulo? Sim, sim. A gente só atua em determinados casos com a permissão do médico. Ou, né, se for um problema de ordem articular ou mesmo tecidual, com o ok do fisioterapeuta. Então a gente não costuma pular etapas, a gente não faz isso. Quando a gente pega o aluno, o atleta, para treinar, a gente tem por detrás todos os OKs para começar do zero e não do -1, e onde não é o nosso papel, né, Valdemar? A saúde é fundamental. Quem está habilitado a verificar se você está saudável é o médico, né? Então procure o médico regularmente. Se o sistema de saúde não dá possibilidades a isso, mesmo que a gente pague por isso, não é? Então procure uma assistência médica particular, né? Porque isso aí é prévio à chegada do indivíduo ao professor de educação física. Paulo Azevedo, High Intensity Training. Qual é a origem do High Intensity Training? Quem foi que criou o High Intensity Training? O HIIT é uma proposta bem interessante, né? Do início da década de 70 e instituída pelo grande, considerado pai do treinamento da alta intensidade, o Arthur Jones, né? Ele conseguiu, né, provar, né, através do treinamento de alta intensidade, um treinamento breve, treinamento intenso, que aquela ali seria a melhor proposta de treinamento. Ele até ousou em falar que em um determinado período, chegaria um determinado momento, que todo mundo treinaria em alta intensidade e não em grande volume, como até então os atletas vinham treinando. O Arthur Jones ele preconizava treinar todos os grupos musculares em uma só sessão, não é, Paulo? Sim, e não mais que 3 vezes por semana. A média de 12 exercícios, né, 3 vezes por semana e intensidade alta. Sempre nos equipamentos Nautilus. Sim. Que eram equipamentos produzidos, inventados, desenhados por ele e pela sua equipe. Esses equipamentos Nautilus, eles se diferenciaram dos equipamentos tradicionais na época por trabalharem com um sistema de polias excêntricas, também chamado de CAND. Essas polias excêntricas fazem com que você atue de uma forma sempre intensa durante todo o arco do movimento, não é? Não havendo modificação de aplicação vetorial da força,
o que é natural quando você utiliza pesos livres por causa da ação da gravidade. Então, o outro diferencial é sempre preconizando a utilização dos seus equipamentos. Obviamente, você pode utilizar isso de formas variadas, não exatamente ou exclusivamente os equipamentos náuticos, que foi uma criação, quem introduziu a máquina, o equipamento Nautilus, foi o Arthur Jones. Sim. A questão das polias excêntricas, né, eram bem trabalhadas através dessas polias com o eixo fora de centro, né, que eles chamavam de resistência dinâmica variável, né, onde você, ao flexionar um determinado movimento, determinada máquina, você conseguia aumentar ou diminuir a tensão, no caso quando estendesse. Isso serviria para quê? Para cobrir determinadas falhas anatômicas naturais em função do eixo gravitacional, né, Valdemar? A fim de que a tensão permaneça máxima durante todo o movimento, né? Durante toda a angulação do movimento. Sim. Obviamente, Paulo, era um treino praticamente antagonista ao preconizado pelo sistema Wheeler, né? Joe Wheeler, o criador da IFBB. Se não fosse Joe Wheeler, nós não estaríamos aqui agora, não é? Antes de mais nada, nosso total respeito ao trabalho e à memória de Joe Wheeler. O Joe Wheeler, por outro lado, ele criou um sistema de treino dividido. Qual é a grande diferença do High Intensity Training e do sistema Wheeler? Sim, para chegar no Joe Wheeler, acho que a gente tem que passar um pouco pelo Mike Mentzer, né, Valdemar? Que foi um discípulo do Arthur Jones também. Só que ele pegou o HIIT, né, de Arthur Jones e modificou em algumas coisas, como por exemplo ele começou a trabalhar de forma mais dividida. Ele criou o seu Heavy Duty. Sim, então ele começou a trabalhar de forma mais dividida. E um dos diferenciais também em relação ao HIIT seria a não utilização das máquinas Nautilus. Não dependeria só dos equipamentos Nautilus para realizar esse treinamento. Ele conseguiu abreviar mais ainda o tempo, né, elevando mais ainda a intensidade, né? Eles foram apresentados pelo Casey Victor, né, no Mr. América de 1971, onde o Casey ganhou e o Mike Mentzer ficou em 10º. Né? Então ele foi apresentado através do Casey ao o Arthur Jones, né? Isso em 71. Em 78 ele se profissionalizou, foi aquele Mr. Universo que todo mundo, né, até hoje fala que foi a pontuação máxima, 300 pontos, né, isso na época representaria o corpo perfeito, o físico perfeito. Em 79 ele perdeu, né, por Frank Zane, no Mr. Olympia, né, ele ganhou na categoria pesada, que até então se confrontava uma pesada da leve, e ele perdeu o Frank Zane. No ano seguinte, em 80, foi para o Arnold Schwarzenegger, ele ficando em 4º e o Arnold em 1º. Até hoje é muito polêmico, né? Aquele Mr. Olympia de novo. É isso. Mas a questão seria, em função das metodologias, seriam, como o Valdemar acabou de falar, seriam quase antagônicas, né? Uma proposta em um volume grande, né, uma duração de tempo bem grande, e a outra com um tempo muito abreviado. O HIIT não costumavam treinar mais de 30 minutos, o Heavy Duty mais abreviado ainda. E o sistema Wheeler, né, os princípios do Wheeler, a metodologia de Wheeler era um volume bem maior e uma frequência bem grande, às vezes 6 vezes por semana o mesmo grupamento. Sim, aí houve uma evolução progressiva ao longo das décadas. Na década de 70, um volume de treino muito grande, tanto em um sistema como em outro. Apenas na década de 80 houve uma grande sacada e os atletas passaram a tornar os seus treinos mais esparsos, né? Um intervalo maior entre ativação e reativação dos mesmos grupamentos musculares, aí então já guardando a possibilidade de treinar apenas 2 vezes, cerca de 2 vezes por semana cada grupamento muscular. Os atletas se tornaram maiores em intervalo de tempo menor. Já na década de 90, com a inauguração das supermassas musculares, diga-se de passagem, inaugurada pelo 6 vezes Mr. Olympia Dorian Yates, que teve-se então a ideia de tornar os treinos ainda mais esparsos, ativando e reativando o mesmo grupamento muscular,
com intervalo aí de 5 a 8 dias, né? Coincidindo aí com um aumento significativo. Da leitura sucessiva dessas metodologias que marcaram história, né, que através do método intensidade total, buscando alguns subsídios de outras metodologias bastante apropriadas e úteis, é que nós criamos conceitos dentro do método intensidade total, que se baseia, antes de mais nada, em treino de alta intensidade e todas as boas fisiologias que regulam, que atestam essa efetividade, que aliás estamos trazendo no nosso novo livro, né, Paulo? O livro que vai chamar o Método Intensidade Total, que está em vias de ser publicado. Neste livro nós trazemos várias referências bastante úteis para aqueles indivíduos mais estudiosos e que gostam de se calcarem em fatos sólidos e notórios dentro da ciência, dentro da fisiologia do esforço. Percebemos então a grande efetividade e colocamos alguns elementos fundamentais dentro dessa leitura que atestam essa efetividade. Nós baseamos principalmente na lei de Newton, né, que fala que a intensidade é igual a massa vezes a aceleração. Nós utilizamos a maior parte do nosso programa de treinamento exercícios realizados de forma controlada, em excelente forma de execução, sempre minimizando ao máximo a excessiva utilização de músculos sinergistas, acessórios e músculos estabilizatórios. Realizamos os movimentos sempre da forma mais sólida possível, né? E realizando-os também, de preferência, em grandes amplitudes, para cobrir o músculo da origem à inserção assim que possível, né? E exploramos 3 conceitos fundamentais. Quais são esses conceitos, Paulo? O MIT ele é baseado em cima desses 3 conceitos. Você entendendo esses 3 conceitos, você entende quase metade da proposta. Né? Sim, é bem simples. É bem simples. O simples não é contrário de complexo, é contrário de complicado, só para lembrar. Então, o método baseado nesses 3 conceitos, que seriam quais? Submáximo, falha e falha total. Seria uma série submáxima, aquela série que não houvesse dificuldade. Então, para-se antes de chegar à dificuldade. Obviamente, com a sobrecarga menor do que em relação à falha e logo à falha total, porém com a aceleração mais acentuada em relação às outras séries. Observe que são todos conceitos de ordem subjetiva, né? Não há contagem numérica. Conceito de falha, que seria até a dificuldade de realizar o movimento na fase concêntrica. E então, falha é falha, preste atenção. Tem muita gente que faz o exercício, começou a ficar mais difícil, começou a doer, já para. Em uma situação, em uma sociedade onde a dor não parece ser nada bem-vinda, né? As pessoas não estão mais adaptadas a vencer limites da dor. E a falha total seria ultrapassar, logicamente, a falha, né, e você chegar na dificuldade de controlar o movimento na fase excêntrica. Obviamente, você vai ter que ter de ajuda externa, né, ou utilizar de alguns princípios de treino para indivíduo avançado. Né? Um iniciante ele trabalharia de forma submáxima, um intermediário submáximo e falha, e um avançado submáximo, falha e falha total. Eu posso treinar na falha total o tempo inteiro, Paulo? Não seria tão interessante, porque você tem acúmulo de estresse, mesmo dando intervalos aí de 6, 7, 8 dias, né? A gente sabe, e a fisiologia apresenta hoje para nós coisas que o Mike Menzer tentou provar na década de 90, no início da década de 90, a gente sabe que em uma semana não recupera por total uma musculatura que chegou ou ultrapassou a falha e chegou à falha total. Particularmente os grupamentos musculares maiores, né? Não existe uma média, não existe uma delimitação para a divisão
do treinamento que seja ótima para todos. Tem pessoas que têm maior capacidade de absorver o treinamento, pessoas que têm menos capacidade de absorver o treinamento. Então, essa diferença temporal para você dividir ou periodizar o treinamento, ela é bastante individual e imutável, mesmo para aquela pessoa. Vai depender da época do ano, do estado alimentar, do estado de estresse, se a pessoa começa a experimentar ou não os sintomas de sobretreinamento. Então nós regulamos esses intervalos, volume e intensidade do treinamento, ou se aplicamos mais trabalho submáximo e falha total, de acordo com aquilo que o indivíduo vai apresentando ao longo do tempo, no que se refere às suas reações e sintomas relacionados ao treinamento, que obviamente deve ser sempre acompanhado de uma dieta e suplementação adequada. Eu acho que a grande sacada da década de 70, assim, em relação aos dias de hoje, foi justamente isso aí, né, Valdemar? Eles entenderam que o treino é catabólico, a recuperação dele que se tornaria anabólica, né? Então, eles treinavam muito com menor espaço para recuperação. Talvez seja esse um dos fatores, né, que dividia, né, o aumento aí de 20 quilos em relação ao Mr. Olímpia da década de 70 para de hoje. Logicamente, não dá para associar apenas um fator. É difícil convencer o indivíduo que ele tem que descansar, né? Principalmente o atleta. Ele quer treinar, quanto mais parece ser melhor. Até começar a sentir os sintomas de sobretreinamento, né? Fadiga, indigestão, insônia, irritabilidade, inapetência, né? Então são esses sintomas que começam a demonstrar que o indivíduo está treinando excessivamente e ao invés de anabolizar, ele começa a catabolizar. Sim. Então isso que o Paulo mencionou é excepcional. Os atletas começaram a crescer mais, a anabolizar mais, a partir do momento em que entenderam a importância do devido intervalo, a importância do descanso. Porém temos um problema também, né? Aqueles indivíduos que erram para menos. Ah, sim, né? Então, esse é o inverso. Tem pessoas que realmente aparecem no ginásio uma vez por mês e querem resultado, não é? Então, como existe o sobretreinamento, existe o subtreinamento. Sim, né? O undertraining. Undertraining, bloody undertraining. Então, muitos garotos aí, muitas pessoas não desenvolveram a consistência naquilo que fazem. Então, você tem que trabalhar com consistência. Você tem que persistir. Né? Hoje mesmo eu tive uma pergunta e acabei por responder no meu Snapchat. Acompanhe meu Snapchat, Valdemar758. É o endereço do tal do Snapchat, essa rede social que eu venho utilizando há pouco tempo, mas com excelente abordagem. Né? Também tem o nosso site, www.valdemarguimarães.com.br. Né? Nós também temos um ensino online. No momento ele vem sendo, a plataforma está lá com o Instituto Forte. Em breve teremos uma plataforma mais robusta para atender aí um número maior de pessoas que estejam a fim de entender melhor as variáveis do método de intensidade total, que vem sendo bastante útil para um número grande de pessoas ao longo das décadas, atletas competitivos e não. Paulo, o método de intensidade total é só para atletas de grande desempenho? É engraçado quando a gente usa a palavra atleta, né? A etimologia da palavra atleta seria aquele que se exercita. Então o meu avô ele poderia ser um atleta, Valdemar. O seu avô se exercitava? Sim, ele se exercita ainda. Ele dá uma volta no quarteirão todo dia. O seu avô é um grande atleta? Então ele pode ser considerado um atleta. Porém a gente recebe essa palavra hoje de forma diferente. Então ela teve uma pequena transformação com o passar dos anos. Hoje atleta, a impressão que nos dá é mais de alguém que age de maneira competitiva. Vai competir. Né? Mas o método de intensidade total... A competição pode ser com você mesmo, né? Pode ser, sim. Você é o seu grande desafio. Então, o método de intensidade total, uma das características dele é o alto poder de adaptabilidade. Então eu posso pegar uma criança de 5 anos, assim como eu posso pegar uma senhora de 100 anos. E os dois, né, treinando em intensidade total. Lembrando, voltando ali ao começo da nossa conversa,
do princípio da individualidade biológica. Então a intensidade total seria qual? Da pessoa, e não de um manual pré-estabelecido ou pré-determinado. Intensidade para ela. Sim, então ela pode, a senhora de 90 anos, ela pode treinar com um dumbbell de 1 kg, E aquilo né? seria E aquilo intenso seria para ela. intensidade total para ela, Para que seria bem diferente de um atleta de alto rendimento, um bodybuilder. Talvez um exemplo. dumbbell de 100 não seja o suficiente para Exato, ele. mas os dois treinariam O Paulo é raro diferentes. encontrar um dumbbell de 100 kg hoje em dia em academias, né? Eu acho que é mais raro encontrar alguém que consiga levantar um dumbbell. Pior ainda. Né? Na antiga Ironworks nós temos, até hoje, na Iron, lá em Londrina, no Paraná, existem dumbbells fenomenais. Em poucos dias teremos um ginásio bem montado mesmo aqui dentro da CPH, em Balneário Camboriú, com equipamentos de ordem profissional, não é? Para estimular as pessoas a treinar dentro de uma ergonomia apropriada e com sobrecarga suficiente. Não é, Paulão? É isso aí. Olha, companheiros, a metodologia ela tem uma série de conceitos embutidas na mesma. Na verdade, nós buscamos um aglomerado de conhecimentos úteis. Não é, como o próprio Paulo sempre menciona, não é uma metodologia engessada. Nós estamos abertos a absorver conhecimentos e propostas interessantes advindas de qualquer outro tipo de proposta. Não é uma proposta única também, nós temos o conhecimento que existem outras metodologias, mas esta é a metodologia que nós melhor conhecemos e que vem sendo bastante útil para um número muito grande de pessoas. Não é? Nós esperamos que essa breve explanação para vocês tenha no mínimo despertado o interesse para que possam desejar aprender mais, não só dessa metodologia, como de todas as outras. Né? Nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas obtenham grandes resultados em intervalo de tempo curto, porém guardando o principal, que é a sua segurança, porém sem subjugar a sua verdadeira capacidade para angariar a vitória. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Agora vamos demonstrar para vocês, exemplificar na prática o que é trabalho submáximo, falha e falha total. Conosco, o grande nutricionista Oswaldo, um dos mais eminentes desse país. Vamos lá, Oswaldo. Trabalho submáximo, grande amplitude. Acelera, tá mais leve, acelera. Aceleração compensatória, vai. Manter a intensidade sempre elevada. Aumenta a amplitude, Oswaldo. Vai. Ele vai parar antes da dificuldade. Menos cabeçada, sólido. Vai. Não há contagem numérica. Cessou. Isso aqui é um trabalho submáximo. Eu vou aumentar ligeiramente o peso. Vamos fazer em tempo real. E agora ele vai chegar à falha. Ele vai até a verdadeira dificuldade. Vamos lá, Oswaldo. Tempo de descanso o mínimo possível. Vai. Força, sólido. Esmaga lá embaixo. É natural que a velocidade de movimento diminua. Vai, Oswaldo. Porque a carga aumentou. Esmaga lá embaixo. Esmaga embaixo. Isso. 2 que eu estou vendo. 1 para acabar. Vai, Oswaldo. Mais 1 eu estou vendo. Excelente. A próxima provavelmente já seria com prejuízo na forma de execução. Tá? A matemática é imprecisa, ela é quântica. Agora sim, ele vai ter que contar com o meu auxílio para completar os movimentos. Para isso não é possível que haja carenagem no equipamento. Vai, é seu. Prepara. Vai. Vamos, lá embaixo. Esmaga embaixo, Oswaldo. Mais. Vai, animal.
Mais um para cá. Vamos lá, esmaga lá embaixo. Aí cessou, eu vou fazer um esquerdo. Continua, é todo seu. Vai. Vai. Mais. 2. Mais 2, Oswaldo, vai. 1 para acabar. Aí, cessou. Ou seja, terminado em pouquíssimo tempo esse pulley no tríceps. Como é que você sentiu esse trabalho, Oswaldo? Intensidade máxima. É isso que nós estamos buscando. Intensidade máxima. Um abraço a todos.